Desde o século XVI, o local onde hoje está situado o município de Suzano já era conhecido. Incursões à caça e à busca por ouro já ocorriam com a vinda de pessoas do litoral, da então Vila de São Vicente, fundada em 1532. Depois, já com os povoados de São Paulo de Piratininga, São Miguel Paulista e Itaquaquecetuba, a região foi se tornando mais explorada. Na região da Vila da Concórdia, atualmente Suzano, vieram a ser descobertos veios de ouro, que adquiriram significativa relevância, sendo no tempo consideradas as lavras auríferas mais importantes da Capitânia. Nesse percurso da Estrada Real do Guaió, próximo à cabeceira do rio Taiaçupeba-Mirim, uma paragem se tornou conhecida desde os fins do século XVII. O local passou a receber mais gente e se tornou um núcleo populacional conhecido por Taiaçupeba. Na segunda metade do século XVIII, já era identificada na comunidade a liderança do rico proprietário Antônio Francisco Baruel. É dessa época que o local, antes conhecido por Taiaçupeba, passa a ser denominado pelo sobrenome de seu mais importante proprietário, Baruel. Na segunda metade do século XIX, a comunidade do Baruel aguardava a passagem da estrada de ferro por ali, com um movimento crescente de 13 casas comerciais no local. A população conseguiu a instalação da primeira escola da região, uma classe de meninos junto à Capela de Nossa Senhora da Piedade, em 28 de março de 1870. Contudo, em 1873, a ligação ferroviária entre o Rio de Janeiro e São Paulo, pela Companhia Ferrocarril, provocou uma alteração radical e definitiva no centro populacional da comunidade. O trecho ferroviário entre São Paulo e Mogi das Cruzes foi inaugurado em 6 de novembro de 1875, com uma parada na região de Guaianazes. Bem no centro dos 8 quilômetros de ferrovia que cortam o atual território de Suzano, entre os rios Guaió e Taiaçupeba-Açu, conhecida como Campos de Minambaba, foi construída uma segunda parada para o embarque de lenha. Essa parada foi denominada Piedade, em razão da proximidade, 10 quilômetros ao sul, e da importância do vilarejo de Baruel, com sua capela a Nossa Senhora da Piedade. Foi junto à Parada Piedade que o jovem feitor da ferrovia, Antônio Marques Figueira, construiu sua casa, a primeira do local, finalizada em 22 de maio de 1885. Figueira se reuniu a outros proprietários do local. O grupo visava fundar o arruamento junto à Parada Piedade. Romares fez o desenho da futura Vila da Concórdia, que foi aprovado em 11 de dezembro de 1890, pelo novo governo republicano. Depois da encampação da Ferrocarril pela Estrada de Ferro Central do Brasil, em 11 de abril de 1891, o povo local conseguiu com que no lugar da humilde parada fosse inaugurada a Estação Piedade. Já em 1891, foi inaugurado o posto telegráfico. Entrando no século XX, a pequena estação de madeira mostrava sinais de precariedade e os trens deixaram de demandar lenha. O povo temia o pior, a desativação da estação. Os líderes locais foram então solicitar ao engenheiro da ferrovia, residente em Mogi das Cruzes, que construísse uma estação de alvenaria. O engenheiro Joaquim Augusto Suzano Brandão autorizou a construção que, em 22 de dezembro de 1907, teve em sua homenagem a troca da placa de Estação Piedade para Suzano. Mas foi só a 11 de dezembro de 1908, 18 anos depois da fundação, que a Vila da Concórdia passou a se chamar definitivamente Suzano. Com o crescimento natural, em 17 de dezembro de 1919, pela Lei Estadual número 1705, promulgada pelo então presidente do estado, Altino Arantes, a Vila de Suzano se tornou distrito de Mogi das Cruzes. Mas o ato oficial só ocorreu efetivamente em 4 de maio de 1920, depois da nomeação do subprefeito Antônio José da Costa Conceição, ocorrida 3 dias antes. A criação da paróquia de Suzano, apesar da tradição religiosa de seu povo, só se concretizou em 8 de dezembro de 1940, por decisão do arcebispo de São Paulo, Dom José Gaspar da Fonseca e Silva. No entanto, depois de muita luta e determinação de seus líderes, Suzano finalmente conseguiu sua autonomia em 24 de dezembro de 1948, com a promulgação da Lei Estadual número 233, assinada pelo então governador do estado, Adhemar de Barros. As eleições para os primeiros vereadores e prefeito foi realizada em 13 de março de 1949. A posse deles foi realizada no Cine Suzano, localizado na Praça João Pessoa, em 2 de abril de 1949.
Essa foi a data escolhida posteriormente para as comemorações de aniversário da cidade. A criação da comarca de Suzano ocorreu pela Lei Estadual nº 5.285, sancionada em 31 de dezembro de 1958, mas promulgada apenas em 18 de fevereiro de 1959, pelo então governador do estado, Jânio da Silva Quadros, sendo que a instalação só ocorreu em 25 de maio de 1962, tendo José Dourador como primeiro magistrado. Há quanto tempo a senhora mora aqui? Desde 1991. Como era aqui? Que era... só tinha terreno vazio. Mato e barro. Quando chovia, nesse quintal aqui, a gente para andar era difícil. Entrava água na minha casa, dos barrancos que tem aí. A água vinha tudo para cá. Aqui, ó, minava água, a gente ficava puxando água. Quando chovia até a noite, a gente tinha que levantar para estar puxando água e enxurrada que descia. Sempre foi assim, enxurrada por causa dos terrenos vazios aí que ninguém cuida. Então, meu nome é Marieta. Quanto tempo a senhora mora aqui? Há 39 anos. Como que era aqui quando a senhora chegou? Tinha bem uma meia dúzia de casa, não tinha luz na rua, não tinha água, não tinha escola. Era bem difícil. Há quantos anos a senhora mora aqui? 32 anos. Como era aqui, quando a senhora chegou? Aqui era rua de terra, não tinha ônibus, não tinha mercadinho, não tinha posto de saúde. Era uma tragédia aqui, não tinha luz nas ruas, não tinha água encanada. Era água de poço. De 30 anos para cá mudou 80% de bom. Que agora nós temos asfalto, nós temos postos de saúde, temos os mercadinhos para quebrar galho, temos ônibus na porta, temos água encanada, esgoto. Então melhorou muito, muito, muito mesmo. Mudou muito desde quando a senhora chegou? O bairro mudou muito, porque agora nós temos ônibus aqui, passa aí. A escola já tinha quando eu vim, né? Quando eu vim para cá já tinha escola. Meus filhos estudaram tudo aí, se formaram aí, graças a Deus. Não tenho queixa da escola. Mudou muita coisa? 100%. Mudou muito. E a senhora está gostando de como é que está aqui? Hoje sim. Qual que foi a principal coisa que a senhora nota de diferente? As melhorias, né? Escola, água, luz, telefone, que antigamente não tinha, residencial. Melhorou 100%. A senhora está gostando de como está o bairro? Tô gostando, sim. E muito. A senhora está gostando de como está o bairro? Gosto, mas falta para melhorar muita coisa. Tem que pôr uma lotérica aqui, que a gente, para pagar a conta, tem que ir em Suzano ou em Palmeiras, tem que... Você pega o ônibus para ir, mas para vir você não tem condição. Você tem que vir a pé. E nós que já somos velhinhas, nós não aguentamos mais estar andando, porque a gente já andou muito. Eu mesmo não aguento mais andar de a pé até as Palmeiras. Eu vou de ônibus e volto a pé, porque se for esperar o Ribeirão, você nunca chega em casa. E não tem outro jeito. E ninguém tem carro para estar andando assim, né?